Vamos falar hoje de um outro conceito, o conceito de trilema, né? A gente conhece muito dilema, mas trilema a gente fala pouco, né? E ele é muito importante no mundo cripto, né? Principalmente no Bitcoin. E aí, eu tô aqui em casa, você vê que uma coisa, ela vai me dando um estalo, né? Uma coisa liga com a outra, né? Eu tô aqui em casa, licença paternidade, e aí a campainha caiu ali, né? Ela foi colada, né? Eu digo, porra, já começa o primeiro erro, né? Não fui eu que fiz, né? Quem foi ali colou ela na parede, a parede deu umidade e ela descolou e caiu. Pensei que ela era colada por natureza, né? Então eu peguei aquela fita dupla face 3M, tentei colar, mas não fica. Mas aí eu vi que ela tem uma forma de você parafusar, né? Só que dá mais trabalho, né? Você, né, peguei aqui a extensão, né? Você parafusar ela na parede dá muito mais trabalho. Mas o que isso tem a ver com trilema, né? A gente conhece muito dilema, né? Dilema é quando você só tem duas alternativas, né? Não precisa ser binário, né? Assim, de ou um ou outro, mas quando você escolhe um, você prejudica o outro. A gente vê no mundo dos negócios o dilema do cobertor curto, né? A gente vê muito em reunião, né? Cara, esse é um cobertor curto, o que é isso? É quando você puxa para se cobrir, né, a parte de cima, você descobre os pés, aí fica com os pés gelados. Aí você abaixa um pouquinho para cobrir os pés, você descobre, né, a parte de cima, e aí fica com frio. Então, um dilema é basicamente isso. É você priorizar uma coisa em detrimento de outra coisa. Posso falar do procrusto, né? Lembrei agora do cobertor, procrusto, mas depois é outra história, na mitologia grega. Mas, voltando, então dilema são quando você tem duas alternativas. E um trilema são três. A mesma coisa, só que com três variáveis, né? Então você tem três variáveis para otimizar, só que você não pode otimizar as três ao mesmo tempo. Mas por que eu lembrei isso agora, né? Justamente por isso, né? A campanha caiu aqui, tem uns 2 dias, aí começa, né? Problema, o correio veio e aí ninguém foi atender, ele foi embora, voltou com a correspondência, né? Também o piscineiro chegou bem cedo hoje, chegou de 6 da manhã, eu tava lá em cima na correria com as crianças para ir pra aula, e aí ele mandou mensagem no celular, mas eu não vi a mensagem. Enfim, né? Eu digo, vou resolver logo a campainha, né? Mas por que eu lembrei? Por conta disso, né? Que não existe, e aí a gente já entra no tema do trilema, que não existe o bom, bonito e barato, né? Se tiver um serviço que ele seja bom e rápido, vamos tirar o bonito, vamos falar rápido, né? Bom, rápido e barato. Se ele for bom e rápido, ele vai ser caro, né? Se ele for bom e caro, ele não vai ser barato, né? Da mesma forma, se ele for rápido e barato, ele não vai ser bom. Então isso é um trilema. E aí eu vi a campainha, eu digo, pô, o cara, né, fez rápido, mas fez ruim o serviço. E a gente vê diversos trilemas ao longo da história, e um deles é até bem famoso, só que ele é mentiroso, né? É o lema, né? Mas é o trilema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. É impossível você atender essas três condições simultaneamente, otimizando todas elas, né? Porque assim, se você quer dar liberdade, você tem que dar liberdade para as pessoas fazerem o que elas quiserem, inclusive serem desiguais. Você não tem como ser igual e livre ao mesmo tempo. Você tem que ser livre para ser desigual, né? É um paradoxo aí, né? Mas eu quero mostrar que assim, é muito presente na nossa vida o dilema e o trilema. E aí eu vou trazer onde é que ele se encaixa no mundo cripto, né? No Bitcoin. No Bitcoin, as três variáveis são descentralização, escalabilidade e segurança. O que é isso? Descentralização é isso de você não ter um órgão central que controle o Bitcoin. Por mais que tenha sido Satoshi que criou, ele criou um protocolo e botou na rede. Então assim, ninguém é dono. Por exemplo, quem inventou a roda não é dono da roda, né? Não interessa a moralidade do cara. Muita gente pergunta, né? E se o Satoshi for um bandido? Se o Satoshi... Não interessa, é uma invenção. Assim como o fogo, né? Quem inventou o fogo não interessa, né? Quem descobriu como é que se faz fogo. Enfim, então assim, a descentralização é não ter um dono, não está na mão de uma pessoa. Por exemplo, a nossa moeda, o real, ela é centralizada no Banco Central. O Banco Central emite, faz o que ele quiser, certo? Então, o primeiro item é descentralização. O segundo item, escalabilidade. Escalabilidade é a capacidade de você processar muitas informações rápidas. Então, vamos pegar, por exemplo, um cartão de crédito. Você passa o cartão de crédito, ele automaticamente, aquela transação é executada. Ela é escalável, né? O Bitcoin, ele não é tão escalável, né? Mas no final eu vou trazer a conclusão. Então, escalabilidade seria essa capacidade de você atender, né, muitas pessoas ao mesmo tempo de forma muito rápida. Então, a gente já tem descentralização, tem escalabilidade. E por último, a segurança. E a segurança fala por si só, né? Qual é a capacidade daquilo lhe dar uma segurança. Então, veja, no Bitcoin, o que é priorizado? Imagina um triângulo, vou trazer uma figurinha aqui. Um triângulo que você pode puxar para um lado, para um outro, mas toda vez que você puxa para um local do triângulo, você está se afastando de algum dos vértices, né?
Então, cada vértice seria uma das características. Você tem que dizer qual que você quer. Se você colocar, tipo assim, no meio do triângulo, você vai ser mais ou menos escalável, mais ou menos descentralizado, mais ou menos seguro. O Bitcoin não. O que ele prioriza? 100% segurança. Então, tá lá no pontinho em cima da segurança, o Bitcoin. Ele é descentralizado, porém ele não é escalável. Entendeu? Então, assim, as outras moedas que aparecem, dizem, isso aqui faz a mesma coisa que o Bitcoin, só que mais rápido. Beleza, é mais rápido, mas é menos seguro. Pronto, vamos falar aqui que fica bem simples de ver. Ó. Segurança, escalabilidade e descentralização. O Bitcoin está ali ele é o máximo descentralizado, né, muito descentralizado e muito seguro. Então ele tira um pouquinho da escalabilidade. Por isso que as transações elas demoram 10 minutos por bloco, né, e às vezes a rede está congestionada e não tem o que fazer. E é para ser assim. Isso é uma das características dele. Não tem como ele ser mais escalável e aí ele vai ter que pecar ou na segurança ou na descentralização. E aqui as outras moedas, ó, você vê ali IOTA, Nano, VeChain, elas perdem na segurança, mas ainda continuam descentralizadas e escaláveis. Quando você vai para essa outra ponta, Ripple, EOS, Stellar, elas são seguras e escaláveis, mas elas são centralizadas, então elas têm dono. Eu nem colocaria o Ethereum ali em descentralizado, tá? Mas isso aí é uma outra controvérsia que a gente não vai entrar. Mas esse aqui é o trilema das criptomoedas, né? Mas em especial o Bitcoin tá ali naquele cantinho. E aí, você já sabia desses conceitos? Isso aí dá pra muito pano pra manga, né? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho do Procrusto, né? Gosto muito. Minha filha, a Bruna, adora mitologia. Ela me escutou aqui falando Procrusto, ela veio correndo falar, eita papai, eu gosto dessa história, mas eu falo daqui a pouco. E aí, você já conhecia os trilemas? Vou voltar aqui pra labuta, a profissão marido.